Alô, quem tá aí? Bom, vamos então para essa próxima aula, nossa aula de terapia psicodélica. Aqui a gente vai adentrar um novo mundo. A gente vai entender o que que realmente é uma terapia psicodélica. Eu, inclusive, espero que muita coisa vai ser ressignificada hoje, tá? Para você. Começando pelo seu conceito de psiquiatria, de psicofarmacologia. Por que que você está tão acostumado com a psiquiatria das aminas, da serotonina, da dopamina, da noradrenalina, que eu aposto que você nem sabe como é trabalhar a saúde mental de maneira diferente, né? Tá tão consolidado isso na cabeça de todo mundo, né? Principalmente do médico em geral, né? Então, assim, talvez você nem saiba que dá para a gente tratar depressão sem mexer com serotonina, né? Apesar de que serotonina, espero que você já saiba que serotonina não é o que tem que fazer para tratar depressão, né? Não é relacionado a isso. É desregulações de neurotransmissores, né? Sendo a serotonina um deles e usado como predominantemente nos tratamentos, mas não é só isso, tá? Mas vamos olhar também como que é trabalhar de outras maneiras além de mexer com serotonina, tá? Então, assim, as moléculas psicodélicas, elas não são como a farmacoterapia tradicional. E a terapia psicodélica não é como a psicoterapia tradicional. Ela é uma fusão, tá? A terapia psicodélica é uma fusão, é a combinação entre a medicação com a terapia, que é muito diferente de como a medicina moderna funciona, tá? Você está entrando, então, agora, na vanguarda da psiquiatria, na vanguarda da psicologia, das terapêuticas psicodélicas. Tudo bem? Tá preparado? Inclusive, até faça atenção, que eu até nem lembrava que eu tinha colocado nesse slide aqui, ó. Ela é não diretiva, tá? Então, nós vamos olhar para tudo isso, ver que ainda não tem muita padronização, apesar de ter padronizações, né? Mas temos muitos consensos, e o principal consenso é que é uma terapia não diretiva. E você vai entender o que que seria uma terapia não diretiva agora em diante, tá? Então, assim, atualmente não existe um método totalmente padronizado para terapia psicodélica. Normalmente, existem algumas sessões preparatórias, né? É consolidado que tem que ter algumas sessões preparatórias que vão ocorrer antes da psicoterapia assistida pelo psicodélico, tá? Em que o terapeuta, o médico e o cliente, eles devem formar um relacionamento profissional, né? Vamos ser bem claros aqui. Então, formar um relacionamento profissional, uma relação médico, psicólogo, terapeuta, paciente, algo consolidado. Isso é base para criar um ambiente seguro. Especialmente se qualquer um deles ali, né, seja o médico, terapeuta ou o próprio paciente, eles não se conhecem entre si, se for a primeira consulta, a primeira avaliação, a primeira anamnese, tá? Então, assim, isso tudo vai entrar na preparação, que é, de fato, a primeira fase de uma terapia psicodélica, tá? Depois disso, as sessões preparatórias, elas vão ocorrer e vão marcar o início da terapia psicodélica, do processo terapêutico, pois vai permitir uma oportunidade de descartar qualquer contraindicação, falar sobre a intenção do processo, o que esperar e qualquer outro apoio que o cliente, que o paciente precise estar totalmente preparado. Então, assim, existem vários modelos para a terapia psicodélica. E um protocolo comum para a psicoterapia assistida por psilocibina, por exemplo, ou para a psicoterapia assistida por MDMA, a terapia assistida por LSD, é que ela seja não diretiva, tá? E contar com a presença de apoio de um terapeuta ou de uma equipe de contraterapeutas, né? Com um ou dois terapeutas, em um ambiente calmo, em um ambiente seguro, é fundamental. Isso significa que, em vez de ser guiada por um praticante, a pessoa ela vai ser dirigida pela sua própria experiência interior. A pessoa ela tem que ser dirigida por ela mesma, a capacidade de cura, né? Enquanto ocorre o efeito medicamentoso e o efeito químico do psicodélico em si, tá? Então, assim, os participantes, eles normalmente vão usar as sombras emocionais, vão ouvir uma música evocativa e vão se acomodar em uma experiência nessa jornada. Os terapeutas, eles vão permanecer, eles devem, né, deveriam permanecer predominantemente sempre disponíveis para falar durante a sessão, tá? Conforme necessário ou desejo pelo paciente, intenção foi estabelecida antes, acordo, tá?
E às vezes o paciente ele vai pedir um apoio na mão, pode pedir, às vezes vai pedir que você ofereça um objeto como um objeto sensorial para trazer um conforto, caso tenha uma sensação de ansiedade por entrar em contato, por lidar com alguma questão desafiante, né? Ou algo que traga segurança em si, tá? Isso faz parte ainda dessa preparação, né? Entender se tem essa possibilidade, olhar para isso, né? Porque às vezes você não vai saber, mas olhar para isso, que deixar essa possibilidade disposta, disponível, tá? E preparar para esse início da sessão. No início da sessão, então, vai ser montado, estabelecido um ambiente externo terapêutico e um ambiente interno terapêutico. A gente pode até chamar de ambiente interno seguro, tá? Que seria mais importante. O ambiente interno é o que a gente vai chamar de setting, do inglês, que essa palavra é bem importante que vem no inglês, tá? O set e o setting. O setting é esse ambiente interno. E a intenção, por assim dizer, desculpa, o set é o ambiente interno. É a mente, é o que eu preparei, tá? É como que tô, qual que é a minha intenção, qual que é o meu processo, o que eu quero visualizar aqui, eu quero tratar alguma coisa, eu quero entrar em contato com alguma coisa. Então, um ambiente interno, tudo bem? Já o setting é o ambiente externo, é o meu local, é literalmente o ambiente físico que está em volta, é a poltrona, é a mantinha, é o som, aonde eu vou colocar, se tem algum cheiro de aromaterapia, se tem algum objeto na frente. Por exemplo, se eu for uma mulher que vai lidar com alguma questão histórico de abuso, alguma coisa, eu não vou colocar, às vezes, o quadro de um homem na frente. Então, é trabalhar todo esse ambiente externo e o ambiente interno, que é o set. Tudo bem? Tá. Então, assim, é muito importante fazer isso. Nós vamos até aprofundar isso de outra maneira, mas eu gosto de citar já isso agora para você, tá? Então, assim, entendendo sobre a preparação, né? Entendendo sobre a sessão, como é que ela vai funcionar, tá? Então, iniciando a sessão, a gente vai fazer um trabalho musical, usar uma playlist, muitas vezes de maneira não verbal, tá? Playlists não de músicas faladas, mas você pode até usar algumas coisas, vai depender da tua perícia, né? Da tua expertise, tá? E você pode fazer mudanças de música, mudança de ritmo, né? Isso vai tudo promover esse desbloqueio emocional à medida que você vai se adaptando, né? Porque o desbloqueio químico já está ocorrendo à medida que a pessoa faz o uso do composto, da substância, tá? Ok? Realizar a sessão, iniciar a sessão, realizado ela, tá? Nos dias após a sessão, a pessoa normalmente ela vai se encontrar com o terapeuta, seja quem estava lá na primeira sessão ou outro posterior para fazer uma terapia de integração, né? E ele vai falar sobre o que aconteceu, bem como o que está por vir para ele agora, para eles agora. E isso é conhecido, na verdade, como uma terapia de integração psicodélica, tá? Ou só terapia de integração, em que o teu psicólogo, o teu terapeuta, que, que não, que não souber o que ficou para trás, vocês vão abordar tudo que tiver à mente nesse momento, seja algo que aconteceu durante o processo terapêutico ou algo que foi ressignificado após a sessão terapêutica mesmo, né? E isso vai ser uma tendência, tá? Então, você se prepara, ser terapeuta, tá? Você se prepara porque logo vai ter muita gente procurando a parte da psicoterapia apenas para fazer terapia de integração, tá? Que é muito importante isso. A gente já até via isso de outras maneiras, né? Com algumas técnicas, seja trabalhar com partes emocionais, do sistema familiar interno, mas enfim, isso vai ser mais específico ainda logo mais, tá? Isso é o que eu imagino, certo? Então, assim, o ideal para essa sessão posterior, para essa sessão de integração, que ocorre depois da sessão do uso do psicodélico, o ideal para isso é que seja em torno ali entre 24 a 48 horas após a sessão psicodélica, tá? Mas existem outros protocolos que você pode indicar em até 7 dias, ou o que você achar mais importante, tá? Vai depender da avaliação pessoal também. Mas, voltando um pouquinho sobre a sessão terapêutica, que eu esqueci de falar, tá? No dia da sessão mesmo da medicação, por exemplo, uma sessão assistida por ketamina, tá? O cliente, o paciente, normalmente vai chegar o ambiente do tratamento pela manhã, depois de se situar ali, começar o processo todo, o paciente ele vai tomar a medicação, né? Fazer a aplicação, vai se deitar, às vezes com um fone de ouvido, ou com uma caixinha de som em cima dele, ou próximo mesmo, né? Às vezes você quer trabalhar algo mais intenso, você permite colocar uma caixinha de som
para sentir a vibração ela ou vai fazer um aterramento, uma ancoragem, ou ela vai permitir um estímulo maior, quando a gente pensa até mesmo em traumas mais físicos, tá? Então, assim, se tiver mais de um terapeuta, ou uma equipe de coterapeutas, ou um médico, um psicólogo, terapeuta, por exemplo, esses profissionais eles podem sentar um do lado do outro, na frente, ou um do lado do outro o cliente ficando no meio, o paciente ficando no meio, tá? E que esse paciente ele pode ficar deitado numa maca, numa poltrona, num sofá. Tá? Eu gosto bastante daquela cadeira costela, tá? Ela encaixa bem para uma terapia boa, né? Que ela é confortável também, mas tem outras, né? Você pode variar, você pode adaptar. Tem paciente que gosta mais de ficar deitado, então às vezes um divã vai ser interessante para o local, ou um puff, né? Eu tenho uma sala que tem puff, tem uma sala que tem essa costela, então depende muito do processo ali, né? E do tipo de aplicação que você vai estar fazendo da própria terapia, né? Mas, enfim, se for trabalhar só com um terapeuta, né, ou praticamente essa pessoa vai sentar perto do cliente, e se assim ela sentir confortável, se for pedir, se for solicitado uma presença mais próxima, né? Tudo tem que ser combinado antes da sessão, tá bem? E, em geral, eu fico mesmo uma distância suficiente, tá? E eu só me aproximo quando o paciente solicita. Eu acho eticamente mais apropriado, já que a terapia psicodélica, o paciente, ele está altamente sugestionável, certo? E principalmente porque é muito comum aparecer as contrarreferências, as sombras, os traumas relacionados, por exemplo, ao abuso masculino, mais especificamente, né? Então, você tem que evitar isso, né? Retraumatizar não é uma opção, tá? A gente tem que evitar a todo custo isso, né? Então, mantendo esse ambiente seguro, mantendo o set e o setting, o ambiente interno e o ambiente externo, a gente faz o nosso papel para não possibilitar essa retraumatização, né? Então, assim, dentro de 5 a 60 minutos, o psicodélico vai começar a fazer o efeito, né? Esse tempo depende do tipo de psicodélico, então eu fui bem generalizado aqui, tá? Mas vai começar a fazer o efeito. Dependendo da dose, de qual foi escolhido, isso comumente é conhecido como o vem para cima, tá? Literalmente, o vem para cima. É quando você sente o psicodélico chegando, o efeito dele, tá? E o cliente ele vai experienciar uma série de emoções, como medo, tristeza, agitação, felicidade, excitação, confusão e muito mais. Inclusive emoções que você sugestionar, porque às vezes você só quer dar aquela cutucadinha para levar naquele espaço para entrar em contato com aquilo que vocês combinaram como se fosse uma intenção, tá? Mas lembrando, não é diretivo, mas pode ser sugestionável levemente. Bom, esse vem para cima, esse come up, né, do inglês, ele dura ali menos de uma hora e ele pode ser até um momento tenso algumas vezes, pois o próprio estado da pessoa está mudado, né? No que pode parecer um ritmo rápido para ela, e quando geralmente aparece as crises de pânico, quando não está em um ambiente seguro, quando as regrinhas lá, né, de manter o ambiente seguro não foi apropriado, ou quando foi muita coisa de uma vez para o paciente que não tinha tanto recurso interno para lidar, tá? Ou quando às vezes não tinha indicação, ele tinha uma contraindicação por um apego, por um transtorno psicótico, e foi feito o uso do psicodélico, um terapeuta ou não, né, terapêutico ou não, e acabou gerando essa crise de pânico, por exemplo, tá? Então, aprendendo a lidar com isso é importante, tá? Então, assim, depois que tem esse vem para cima, tem que ficar de olho. Você fica em cima, você acompanha, você tenta manter esse ambiente seguro. Às vezes o paciente vai pedir auxílio, vai falar, me tira daqui, tô numa sala escura. Então você tem que conduzir ele nessa parte. E aí você tem que ser um pouco diretivo para sair dessa crise e depois soltar novamente no processo. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, você vai entender um pouquinho melhor como que funciona toda essa parte. Até eu vou dar algumas dicas de como fazer essa própria terapia assistida, de como realizar mesmo essa condução, tá? Mas é comum, entenda que é comum ter essa perda de controle, mesmo porque o efeito de dissolução do ego gera perda de controle. E às vezes a perda de controle é muito forte para o nosso paciente, tá? Então, assim, quando é utilizado em ambiente não controlado, temos esse risco maior, tá? Em ambiente não terapêutico, tá? É muito difícil acontecer isso se você
se compromete, se você faz essa preparação, se você oferta essa sensação de segurança de maneira correta, mas que também pode ser trabalhada em aliviar e recuperar para retornar e flutuar bem, e ser conduzido novamente o processo de consciência. Tudo bem? Então, assim, após o come up, após esse vem para cima, né, vem o período de pico, tá? Que é o período em que o cliente, nosso paciente, ele vai experienciar um efeito subjetivo mais forte da medicação. E esse pico, né, essa experiência de pico, ela pode durar ali em torno de 20 minutos a 4, 6 horas, dependendo do composto, né? Se é uma ketamina, às vezes 40 minutos. Se é uma psilocibina, dura 4 horas, 6 horas, né? LSD, 12 às vezes. Então, depende do composto que é utilizado, e por isso você tem que saber também na farmacologia. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente nas próximas aulas, tá? E também, às vezes, você vai fazer um processo, tá? Um dia de imersão psicodélica. Você vai fazer uma redosagem. Então, teve ali o cogumelo, está saindo do efeito em 2 horas, faz uma nova redosagem para abordar outra coisa, né? Então, depende realmente da intenção de como você quer praticar isso. Ou a própria ketamina, fez ela intravenosa, fez ela subcutânea, e aí você coloca ela ali sublingual, um pouquinho mais para entrar em mais alguma questãozinha, tá? É muito grande a gama de possibilidades, tá? Inclusive, a redosagem é uma coisa interessante para se fazer e existem protocolos de redosagem, tá? Então, assim, durante esse tempo dessa experiência de pico, o nosso paciente ele pode experimentar uma série de emoções, como eu citei mesmo ali, e inclusive experiências corporais podem surgir, tá? Como às vezes um formigamento, um tremor, uma pressão, uma leveza, uma sensação principalmente de flutuação, de grandeza, de plenitude, até de profundidade, como se a cabeça esticasse para cima e os pés fossem para frente, como se você estivesse deitado num oceano, tá? Eu estou falando várias coisinhas aqui que são bem inefáveis, né? Que essa experiência é inefável de você não conseguir descrever o que você experienciou, tá bom? Mas, pelo menos, guarda algumas dessas sensações abstratas, tá? Que eu estou te trazendo. Então, assim, durante a sessão, a pessoa ela vai poder experienciar também, às vezes, memórias significativas, visões que podem surgir em uma consciência consciente, né? Porque também tem a consciência inconsciente, tem o inconsciente consciente, né? Então, assim, vamos possibilitar cada pedaço dessa experiência de trazer significado. E essas experiências de consciência consciente são muito importantes, que é o que o paciente consegue pegar depois, tá? Às vezes ele não vai pegar e também não importa, tá? E tudo bem, o processo já aconteceu. Porque às vezes você viu ele contraindo, fechando, mudando o rosto, mexendo em alguma coisa, correndo com os pés, por exemplo, só que ele pode não lembrar da experiência que ele teve. Então o inconsciente atuou, mas não trouxe para o consciente para ele poder pegar aquele conteúdo, tá? E tudo bem, certo? Principalmente quando tem doses mais altas e a gente está lidando com um anestésico dissociativo. Bom, durante o processo também, o paciente pode querer conversar com essa equipe de coterapeutas sobre o que ele está vendo, o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Às vezes ele não vai lembrar que ele vai conversar alguma coisa com você, mas você pode estar ali presente para levar aquilo, para transformar, às vezes, uma experiência psicodélica em uma experiência psicolítica e trabalhar um processamento de trauma falado, trabalhar uma terapia falada no meio do processo, porque ele voltou mais rápido, porque ele metabolizou mais rápido, ou só porque teve oportunidade. Puta, apareceu aquela coisa ali que eu não posso perder essa oportunidade de trabalhar, tá? Porque eu acho que vai ser mais importante para ele. Então, você tem essa autonomia para fazer isso, né? Vai da tua expertise também, né? Ó, bastante expertise, essa palavrinha aparecendo, né? Como uma competência de um bom terapeuta psicodélico, tá? E aí que fica excelente, né? Para fazer um processamento de trauma, para entrar em contato com isso tudo, mas que no modelo inicial não diretivo, o terapeuta ele não deve orientar o cliente, nosso paciente, tá? Exceto fazendo perguntas que possam guiar ele em uma direção apropriada, ou uma direção da própria sabedoria interna da cura. Às vezes ele vai falar alguma coisa, se rebate de leve com uma perguntinha simples, só joga alguma coisa, e ele vai, mas então é tal coisa, tal coisa, tal coisa. E ele sozinho vai fazer isso. Então, dá autonomia para o teu paciente, mesmo no estado ali dissociativo, achar a própria resposta, achar a sabedoria interna dele. Ele sabe isso,
E esse é o resultado apropriado de uma terapia psicodélica, tá? Então, assim, apesar disso, na verdade, junto com isso, o terapeuta ele tem que se permanecer em uma presença solidária e atenta para as reações físicas, para as reações emocionais, para as falas. Tudo bem? Então não é deixar ali o terapeuta, igual muito lugar de ketamina intravenosa faz, joga ali o paciente numa sala com barulho, com conversa, às vezes sem música, e espera que vai dar um resultado bom. Não, você vai fazer uma assistência. Você tem que fazer uma terapia, eles têm que promover um espaço de segurança, um espaço solidário, um espaço de atenção para ele. Tá? E eu sou bem direto com isso, bem incisivo com isso. Terapia psicodélica sem terapia assistida é um potencial desperdiçado. Tudo bem? Guarda bem isso. Mas vamos para frente, não. Tá. Até de acordo com o MAPS, né, que é o Multidisciplinary Association for Psychedelic Study, para você, ó, MAPS, que a gente até conversou na nossa aula passada, tá? Que é a maior associação de psicodélicos atualmente do mundo, né, de estudos, tá? Então, assim, de acordo com a MAPS, para uma terapia psicodélica, para uma terapia assistida por MDMA, por exemplo, para TEPT, uma vantagem dela é que, e bem entre aspas aqui, tá? Eles realmente falam isso nos manuais deles. Uma vantagem dessa abordagem relativamente não diretiva, tá? É que ela vai permitir que o processo de cada participante ele tome qualquer caminho, o caminho que precisar tomar, né? Ou qualquer outro caminho escolhido pela inteligência emocional, escolhido pela inteligência de cura inata dos indivíduos, tá? Então, teu paciente, apesar dele achar que não sabe, ele sabe onde está a resposta. Tanto que a gente vê isso em terapia, né? Às vezes, só de fazer a pergunta, você já soube a resposta, né? É muito bacana isso, tá? Então, guarda bem essa inteligência inata de cura de cada indivíduo. Tá, mas, de novo, como é que funciona? Vamos voltar aqui. Já que a gente já falou de preparação, já falou da sessão em si, falou um pouquinho da terapia de integração, né, que é o pós 24 a 48 horas, em que nós vamos abordar a jornada, né, a jornada falada, a jornada não falada, ou que vai fazer o próprio processamento do que foi abordado ali, tá? Mas, enfim, ainda na sessão, a gente pode também, como terapeuta, tá, preparar o nosso cliente com antecedência sobre como navegar no processo, né, nessa jornada, tá? Literalmente navegar, tá? Porque se a gente está falando de uma sensação oceânica, a gente consegue navegar nesse oceano, olha que bacana. Esse preparo em como navegar isso é um excelente apoio, tá? É um toque de apoio muito bom para as sessões. Então, se o cliente ele vai expressar conforto com um toque físico, e ele consentiu com esse toque físico antes, né? Ele pediu, vocês combinaram, sei lá, um toque físico simples, né? Obviamente. O próprio terapeuta, ele pode, às vezes, chegar perto, perguntar ali, ó, você gostaria que eu segurasse a sua mão? Ou então, quando ele pedir, né, para segurar a mão, fala, ó, tô chegando perto, vou encostar minha mão, você pode segurar ela se você realmente quiser, né? Você não fala realmente, né? Mas se você quiser, deixa simples. Então, assim, em situações isso pode acontecer, esse contato físico, tá? Que é muito significante para um apoio quando tem a solicitação, tudo bem? Especialmente para um material psicológico relacionado a feridas de apego, tá? Ou um trauma de primeira infância, que é a grande maioria deles, mas feridas de apego, esse toque pode ajudar muito bem o cliente a permanecer presente a uma difícil experiência que está se desenrolando no consciente ou no subconsciente durante a expansão e a contração de consciência, durante o processo do psicodélico mesmo, tá? Então, experiências desafiantes de apego podem merecer um toque simples. E às vezes não é o seu toque, tá? Às vezes você vai pegar um objeto de segurança e encostar esse objeto e pedir, ó, aperta, segura, força, aperta uma almofada no corpo para ajudar a diluir, dissolver, tá? Então, o toque ele pode ser muito importante para as experiências de apego, tá? Às vezes vai querer jogar presença, já quer fazer uma ancoragem, porque ele não está conseguindo, ele está com medo de ir muito longe, tá? Depende ali de o que você está sentindo, literalmente, né, com o teu paciente, tá? Então, enfim,
Após, então, aquele pico, tá? Aqui, que a pessoa faz o come up, né? Vai para cima, o nosso paciente vai começar a descer, tá? Então, dependendo do tipo de psicodélico que a gente usou, esse período ele pode durar ali mais 20 minutos ou 5 horas ou mais, se é um psicodélico mais potente, tá? À medida que o corpo ele vai metabolizando o próprio psicodélico, o metabólito desse psicodélico, da metabolização, o metabólito ele pode também ter um efeito psicodélico que vai durar mais tempo, tá? Então, tem que saber farmacologia, tem que saber isso tudo, pra você poder orientar também melhor e esperar um tempo de efeito, tá? Para poder apoiar, né? Então, à medida que ele vai metabolizando isso, o efeito subjetivo ele vai se tornando menos intenso, tá? E esse pode ser um momento de catarse emocional, tá? De reflexão, um momento de processamento, esse descer, né? O come up, fui para cima num sonhar, por exemplo, a ketamina a gente fala sonhar. Então, eu fui para um sonhar e aí eu vou descendo de novo. E esse momento de descer, ele pode ser catártico, tá? É o que a gente vê muito até nas experiências de meditação, tá? Esse é aquele efeito catarse, né? De relaxamento, de endorfina, que acontece muito pela meditação. Então, assim, olha para isso, vê se há necessidade de também trabalhar um processamento de uma experiência mais intensa, uma experiência emocional, né, interna ou externamente com a tua equipe de terapeutas que vai estar ali, né, seja individual ou seja em dois terapeutas, por exemplo, tá? Eu gosto muito de alguns pacientes que têm traumas complexos, ou que é primeira sessão e tal, eu gosto de trazer o psicólogo dele, a psicóloga dela, eu gosto de trazer o terapeuta junto, que já faz acompanhamento, porque só por ele estar junto com a sala, dentro da sala, promove esse estado de segurança, tá? É muito interessante isso, né? Bom, a psicoterapia, então, assistida pela ketamina, ela também pode ser feita dessa maneira, tá? Eu falei da endovenosa, mas a assistida, até mesmo a endovenosa, ela pode ser feita assim também, tá? Apesar de às vezes não ser tão interessante, porque você vai ficar com alguma coisa presa na veia. Isso pode trazer alguma sensação de desconforto, tá? Mas a ketamina ela pode ser feita por outras vias de aplicação que não é endovenosa e pode ser usada para uma terapia assistida dessa forma, tá? No entanto, como eu te disse, várias clínicas de ketamina, elas não fornecem a terapia, tá? Porque não é legalmente obrigado, legalmente exigido que elas façam dessa maneira, tá? O que para mim, de novo, é um desperdício, tá? Abrir processamento, fazer terapia psicodélica sem música ou sem terapia assistida é um desperdício, tá? E em clínicas como essa, muitas vezes os pacientes eles vão entrar, vai receber uma infusão de ketamina e vai para casa quando se sentir pronto, tá? Sem o apoio, sem nada disso. Muitas vezes nem sem a indicação de fazer uma terapia de integração depois dessa experiência, tá? Então, assim, outros também, clínicas e médicos profissionais podem prescrever aquelas pastilhas de ketamina sublingual. É muito comum nos Estados Unidos isso, tá? Para que o paciente tenha essa experiência em casa, né? É uma dose diferente e um processo diferente para ser utilizado, tá? Mas também acontece muito, principalmente fora do país. Aqui, até no passado, a gente podia prescrever essa pastilha sublingual na farmácia de manipulação, mas agora tem muita farmácia que não está fazendo mais, e a própria diferença entre a substância a esquetamina na pastilha era muito mais fraca, muito pior do que o efeito da ketamina comprada em ampola, ou até mesmo com o Spravato, que é o comercial super caro, feito intranasal. Então, tem várias maneiras de se aplicar ela, de se trabalhar com isso, tá? Mas lembra, de novo, deve ser trabalhado com um terapeuta de integração junto ou depois para para promover esse processo, né? Trazer significado, abordar tudo que surgiu na experiência, até mesmo com a ketamina, tá? Ou principalmente, né? Que é que é a legalizada que a gente pode usar, né? Atualmente, tá? Então, assim, esse processo do conteúdo emocional, ele vai ser vivenciado logo após ali, né? Junto, durante e depois, né? Então, ele vai ser vivenciado nessa fase de integração que pode ser feita imediatamente, que é bacana fazer durante a sessão mesmo, né? Sessão de 2 horas. Então, você organiza ali 1 hora o processo, depois a hora final, os 30 minutos final, você faz uma integração ali, né? Mas tem um grande foco depois em fazer mais uma sessão de integração por volta de 24
a 48 horas da sessão de terapia psicodélica, né? E eu gosto também de colocar, às vezes, dependendo do protocolo que eu indico, fazer ali uma logo após, 24, 48 horas, depois mais uma entre 7 a 15 dias. E aí essa mais uma pode ser feita uma nova terapia de integração ou partir direto para uma terapia de processamento. Porque muitas vezes nesse meio tempo as coisas se ressignificam. E aí você consegue processar aquela coisa que foi ressignificada porque apareceu um conteúdo novo, um conteúdo diferenciado desse emocional. Tudo bem? Tá. Então, vamos ficar de olho nesses tempos, depois vamos falar sobre os protocolos que eu gosto, protocolos que são mais utilizados, tá? A gente vai ter aula mais específica para isso, vocês podem matar dúvida também sobre, tá? Então, psicodélicos, trabalhamos o sistema nervoso, tá? Trabalhamos toda essa parte, né? Vamos chamar, já que a gente trabalha o próprio sistema nervoso, já que a gente trabalha a consciência, e às vezes até usando um próprio anestésico, eu gosto de chamar que esse período de integração, né, pós a integração inicial e durante as próximas, então o período de 7 a 15 dias depois da sessão de terapia psicodélica, vai ser um período de pós-operatório, tá? De pós-operatório de uma cirurgia da mente, certo? Em que nele vai ocorrer essa consolidação, esses novos insights que aparecem, que surgem, e o próprio trabalho do sistema nervoso central, né, da fisiologia do trauma, da fisiologia comportamental do nosso paciente. Tudo bem? Tá, em que vai ocorrer regulação, né? Vamos falar de outra maneira mais simples também, né? A vivência disso vai promover uma nova regulação, uma autorregulação, tá? Então, assim, independente da modalidade usada para essa terapia de trauma ou para terapia de integração, a gente vai ter um efeito sistema nervoso central. Algumas mais, outras menos, algumas mais indicadas, outras menos indicadas. O importante é ter, sim, um manejo terapêutico para identificar isso tudo, tá? Tem até uma terapia bem específica, ela chama psicoterapia interacional somática psicodélica, né? PSIP, Psicoterapia Interacional Somática Psicodélica. Ela vai utilizar uma modalidade única, tá? Que vai permitir que o sistema nervoso autônomo processe traumas passados. Esse é a teoria, o foco de quem trabalha com essa PSIP traduz, fala pra gente, tá? Ela é única, tá? Porque ela é bem específica para esse processo, tá? E ele tem um protocolo um pouco mais diretivo do que a gente está acostumado, que a gente falou até agora, tá? Pelo qual uma pessoa vai lá, na ketamina ela vai se envolver em um processo ativo com o terapeuta durante toda a sessão, e à medida que ela vai rastrear uma sensação e uma emoção no corpo, o, essa, esse tipo de psicoterapia ela pode ser feita também com a cannabis, tá? Em vez da cannabis medicinal, com o THC especificamente, em vez da ketamina, ou juntando, ou sem nenhuma substância. Ah, tem várias modalidades aí. De novo, ela é bem única nesse processo, tá? E é basicamente uma terapia de processamento de trauma, como o IM, como o MDR, como o SE, como o Brain Spotting, tá? Só que com a amarra emocional bem mais diluída e de uma maneira diretiva, tá? Acho que o grande diferencial dela mesmo é esse diretivo, tá? Então vamos se atentar nas diretivas e nas não diretivas, né? Porque você vai indicar para o teu paciente, tá? E não só pensando na intenção antes, mas essa direção ela vai ser guiada pela intenção, pelo trabalho de tudo que o corpo em movimento constante vai liberando. Então, durante essa terapia, faz os movimentos, faz as ideias, faz as coisas, e o corpo vai tentando acessar e você vai tentando processar aquilo, tá? Por isso que ela é mais única, tá? Mas tá bom, certo? O que eu sou, o que eu sou fã mesmo, fãzoca é das terapias de processamento, tá? Eu gosto de todas, eu gosto pelo menos um pouquinho, né? Algumas eu gosto mais, outras eu gosto menos, tá? E eu acho que todo trauma ele tem o trauma tem raiz em praticamente todo transtorno, mesmo os transtornos puramente genéticos, né? Seja ali um TDAH, um autismo, as neurodivergências em si, né? Até bipolaridade mesmo, que é muito mais genético do que epigenético, é uma herdabilidade muito alta. O trauma tem uma raiz muito forte, até
não pela subjetividade, mas pela vulnerabilidade que o neurodivergente tem para receber esse trauma, né? Seja pela visão, pela sensação, pelo processamento de informação, pelo processamento sensorial, que é diferente. Tá? Então, o trauma ele tem raiz em tudo quanto é tipo de transtorno, alguns mais, outros menos, mas se você trabalha o trauma, você consegue promover um melhor bem-estar e até mesmo regular melhor o que é de causa genética. Tá pegando? Tá conseguindo? Depois escreve para mim lá no comentário, manda para mim lá no Instagram, se tá conseguindo acompanhar bem, se tá pegando isso aí. A gente tem lá também o nosso grupo para bater um papo, tá? Então, teve dúvidas, foi tendo alguma necessidade de apoio a mais, né? Você pode perguntar lá, a gente vai ter também as lives para tirar as dúvidas especificamente, tá bom? Mas vamos adiante então, tá? Esse curar, que é o que eu sempre falo quando a gente trabalha com o psicodélico, tá? Esse curar o trauma, né? Bem entre aspas o curar aqui, tá? Que quando a gente pensa no curar do inglês, que é falado muito para trauma, é o healing. E o healing não é bem, ele é curar, mas ele não é bem curar. Ele fala mais para cicatrizar, para melhorar, tá? Então assim, quando a gente pensa em curar o trauma, em limpar essas comorbidades, desses quadros, né, desses quadros puramente genéticos, a gente tem que lembrar que a gente está falando de diminuir, tá? Diminuir o sofrimento, né? Eu não vou conseguir curar um quadro de bipolaridade, tá? Às vezes um quadro de borderline, que é uma questão bem traumática, você consegue diminuir o suficiente para virar um subdiagnóstico, mas algo puramente genético não se cura, né? Mesmo porque muitas vezes algo puramente genético não é uma doença, tá? O autismo, o TDAH, não é uma doença. A gente chama de transtorno porque traz sofrimento, mas não é uma doença, é só um jeito de ser, é o neurodivergente, tá? Um cérebro que funciona diferente e que esse funcionamento, para a nossa sociedade atual, para o nosso mundo atual, ele gera sofrimento. Às vezes, se morasse sei lá, numa casinha, igual aquela música fala, né? Numa casinha no meio da floresta, ia ficar maravilhoso, né? Não ia ter nenhuma questão, não ia ter nenhum tipo de sofrimento para chamar de transtorno, tá? Então, quando eu falo em curar, a gente tem que pensar que o trauma dilui, tá? O sofrimento. O trauma, regular o trauma, né? Curar o trauma é basicamente ajustar a sua desregulação do sistema nervoso central por uma lembrança fisiológica de um evento que aconteceu ou de um evento que não aconteceu, ou mesmo uma memória que ficou gravada, que ficou consolidada quando você vivenciou ou quando você sentiu falta de ter vivenciado um determinado evento, tá? Só uma definiçãozinha de trauma para a gente entender essa palavrinha curar que aparece muito quando a gente trabalha com psicodélico, né? Da cura interna, né? Sabedoria interna de cura, tá? Difícil? Não, né? Fácil, né? Facinho, né? Tá. Então, vamos lá. Escreve as suas dúvidas e não as minhas. Escreve as suas dúvidas aí e vamos para a próxima aula, tá? Quais as substâncias usadas em uma terapia psicodélica? É isso que nós vamos abordar. Então, te vejo lá. Muitíssimo obrigado pela tua presença nessa aulinha e até o próximo vídeo.